Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de correção da tarefa da página 157. 157 até a página 159. O exercício 11 diz assim: assinar os seguintes pontos no plano cartesiano abaixo. Então, o primeiro ponto que ele deu aí, 2, 2. Então, vamos localizar esse ponto A, 2, 2. Ó, este é o meu ponto A. X valendo 2 e Y valendo 2. Tá? Ponto B, menos 5 e 1. Então, nós temos aqui o menos 5 e 1. Ponto B. Ponto C, menos 1 e 3. Então, x valendo menos 1 e y valendo 3. Ponto D, menos 4 e 2. X valendo menos 4 e y valendo 2 negativo. Então, é para baixo. Aqui. Tá? Y negativo. Exercício 12. A tabela a seguir foi elaborada com base na função considere as informações disponíveis e faça o que se pede. Então, ele colocou o número da entrada, o número da saída, vai sair fazendo na entrada menos 2, tá? Então, o valor que você tem aí de x, depois você faz menos 2 para você ter o valor da saída. Então, nós temos aqui menos 2, x, y. E aí, ele deu o valor de x valendo menos 1. E saiu menos 3. Por quê? Menos 1, menos 2, sinais iguais, você soma e repete o sinal. E aí depois nós temos o 0. 0 menos 2, menos 2. Depois nós temos o menos 1. O menos 1 eu vou fazer o inverso de menos 2, que vai ser mais 2. Então aqui ficou menos 1 mais 2. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior, ou seja, um positivo. Tá? Depois nós temos 3, mesma coisa. 3, aí aqui em vez de ficar menos 2, o inverso de menos 2, mais 2, que vai dar 5. Tá? Na letra B, ele quer que você coloque lá no seu, vou usar aqui esse gráfico, tá? Da letra B, 12, letra B. Ele quer que você construa um plano cartesiano, marque os pontos encontrados no item anterior e trace o gráfico da função. Então, agora você vai ter que desenhar o plano cartesiano. É muito importante você ter uma distância iguais entre todos os pontos, tá? Porque às vezes se você colocar um aqui, 2 aqui e 3 perto, vai ficar errado. Na hora que você for traçar a sua reta, não vai dar certo, tá? Então, é muito importante, ou você use a malha quadriculada lá da página 303, tá? Então, você pega a sua régua e meça certinho de 1 em 1 centímetro a distância entre cada ponto, tá? Não faça torto, senão não vai dar certo. Então, vamos agora anotar este ponto aqui. Nós temos x valendo menos 1 e y valendo menos 3. Então, x valendo menos 1 e y valendo menos 3 está aqui. 0 e menos 2. Então, nós temos o 0 e vamos marcar apenas no y, porque o 0 está aqui. Não marco no 0 e no menos 2, só marco no menos 2. Y valendo menos 2. 1 e menos 1. Então, eu tenho 1 e menos 1. Está aqui. E 5 e 3. X valendo 5 e Y valendo 3. Vai estar aqui. E aí, ele quer que você trace o gráfico. Traçar o gráfico é você unir esses pontos. É onde você vai ter a reta. Tá? Então, por isso que eu falo, você mantendo a mesma distância entre cada ponto ajuda na hora de você traçar a reta, senão você vai traçar aí outra coisa, menos uma reta, tá? No exercício 13, ele deu aí os pontos, o plano cartesiano, ele quer que você dê as coordenadas dos pontos A, B, C, D, tá? Então, olha aí calmamente, verifica quais são os pontos aí as coordenadas de cada ponto, tá? Tá facinho de localizar. Por exemplo, a letra A, ponto A é menos 4 e menos 2. O B, menos 2 e menos 1. O C é 2 e 1. E o ponto D é 4 e 2. Espero que você tenha acertado, né? Você já fez, é uma tarefa. Então, só está corrigindo. Que função apresenta esse gráfico? Que função? Quando ele pergunta que função, é o seguinte. Quando ele deu no exercício 12,
né, que nós finalizamos isso aqui, preenchemos a tabela, ele fez lá x na entrada, passava por menos 2, saiu o valor de y. Isso é função. O que está acontecendo do valor de x para y? Então vamos observar aqui. De menos 4 para menos 2, quer dizer que reduziu 2 unidades. Dividiu pela metade, ou poderia ter falado que somou mais 2. Né? Vamos ver como que vai continuar. Menos 2 e menos 1 também reduziu pela metade, porque a metade de 2 é 1. 2 e 1 também pela metade, 4 e 2 também pela metade. Ou seja, está entrando o valor para x, para encontrar o valor do y está sendo dividido por 2. Então essa é a função, dividir por 2. O valor de x divide por 2 para você ter o valor de y. Tá? 158. Um quadrado cujos lados medem 4 unidades está alinhado de modo que seu centro coincida com a origem de um plano cartesiano. Quais são as coordenadas de cada vértice? Então ele quer um quadrado cujos lados medem 4 unidades. Então se eu desenhar aqui, ó, meu plano cartesiano, eu tenho que ter um quadrado cujos lados medem 4 unidades. Eu não posso marcar, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Você poderia falar, fazer isso aqui, é um quadrado. 4, 4, 4. Porém, tem uma informação aqui muito importante, que o seu centro coincida com a origem está aqui. O centro desse quadrado é essa origem? Não. Olha onde está o centro desse quadrado. Não é a origem. Então quer dizer que não pode ser dessa maneira. Ou seja, se eu quero 4 unidades, eu vou ter que colocar 2 para a direita, 2 para a esquerda. E 2 para cima e 2 para baixo. Agora eu tenho um quadrado. Um quadrado onde o centro coincida. O centro coincida com a origem, tá? Então, esta é a figura que ele queria que você fizesse. E aí, você colocar aqui as coordenadas deste quadrado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2, 2. Aqui eu tenho menos 2 e 2. Aqui eu tenho menos 2 e menos 2. E aqui eu tenho 2 e menos 2. Tá? Este é o quadrado, estas são as coordenadas. Exercício 15. Considere a função dividido por 5, copie e complete os pontos substituindo x e y pelo número correspondente. Então, significa o quê? Que você tem lá 25, para você descobrir o valor de y, é só você dividir por 5. Então, 25 dividido por 5, meu y vai ser 5. Letra B. Menos 155, e aí, dividido por 5, você vai ter menos 31. Letra C, x e menos 2. Agora, ele deu um valor de menos 2, então ele deu a saída, o valor de y. Se ele quer o valor de x, eu vou fazer a operação inversa. Então, em vez de dividir, eu vou multiplicar por 5. Menos 2 vezes 5, menos 10. Então, meu x aqui, menos 10. Letra D, x e 14, mesma coisa. Agora eu vou multiplicar, porque é uma inversa de divisão, multiplicar 14 vezes 5, que vai dar 70. Então, x é 70. Letra E, ele deu menos 25 de x para x. E aí ele quer saber o valor de y. Então, eu vou fazer menos 25 dividido por 5, que vai ficar menos 5. 6. Determine as coordenadas dos vértices da imagem que representa a reflexão da figura abaixo sobre o eixo X. Eu vou precisar desenhar? Não há necessidade. Lembra que eu falei? Quando eu quero reflexão, significa que eu quero uma cópia dessa figura. Se eu quero sobre o eixo X, então, por exemplo, se a figura está aqui, se eu quero sobre o eixo X, a minha figura passará aqui para baixo. Ou seja, o que vai alterar? Os valores de Y.
aqui para baixo, por exemplo, esse ponto aqui, 2, 2, a reflexão dele sobre o eixo x é esse aqui, 2 menos 2. O que mudou? Apenas o valor de y, tá? Então não precisava desenhar. Porém, caso você queira, fica à vontade. Eu só vou trocar o sinal x. Então é sempre importante, primeiro, localize a coordenada que você tem aí. Você tem aí a primeira coordenada aí, o ponto 1, 1. 1, 1. Quando eu fazer a translação sobre o eixo x, o meu y vai ficar negativo. Então, ou seja, vai ficar 1 e menos 1. Depois nós temos o ponto 8, 1. Né? Fazendo o desenho, seguindo essa direção aqui. Ó. Esse, depois esse, 8, 1. Vou mudar o valor para y, 8 menos 1. Depois esse ponto aqui é o ponto 6, 4. 6, 4, a translação dele vai ficar 6 menos 4. E por último, este ponto aqui é meu ponto 3, 4. A translação dele vai ficar 3 menos 4. Tá? Então, só mudei o sinal dy, quando eu quero a translação sobre o eixo x. Mesma coisa na 17, vamos ver a 17. Também vai falar sobre translação. Preste atenção na figura a seguir e faça o que se pede. Quais serão as coordenadas dos vértices da figura após aplicar uma reflexão sobre o eixo x? Ou seja, vou pegar essa figura que está aqui e desenhar ela aqui embaixo. A simetria dela, a cópia dela vai ficar aqui embaixo. Ou seja, os valores de y vai mudar para negativo. Então, primeiro vou localizar os pontos, tá? Você tem aí. A figura está assim, ó. Não vou desenhar aqui a coordenada, para a gente não... Essa aqui mais ou menos é a figura. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou localizar primeiro o ponto dela. Então, eu tenho o ponto aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, esse primeiro ponto aqui, ó. Qual é este ponto? Este ponto aqui é 0,6. Se eu vou fazer a translação dela sobre o eixo x, o que vai acontecer com o meu y? Vai ficar negativo, ou seja, 0 e menos 6. Tá? Este outro ponto aqui é o 0,8. Translação dele, 0 e menos 8. Este ponto aqui é o 6, 8. Translação dele sobre o eixo x, 6 menos 8. Vou mudar todos os valores apenas de y. Este outro ponto aqui é o 6, 6. Então, vai ficar 6 menos 6. Este ponto aqui é o 4, 6. Então, vai ficar 4 e menos 6. Este ponto aqui é o 4, 0. Vai mudar? Não. Vai continuar 4 e 0, porque você não tem 0 negativo. Este ponto aqui é o 2, 0. Também vai continuar 2, 0. E este ponto aqui, para finalizar, é o 2, 6. Que passará a ser 2 e menos 6, tá? Porque agora a sua figura vai ficar assim, ó. Tá? Esses pontos aqui vai ficar em cima desse. Ok? Isso que é a translação sobre o eixo x. Na letra B, se após aplicar a reflexão do item anterior for ainda aplicada uma reflexão ao redor do eixo y, quais serão as coordenadas do vértice da nova figura? Então, agora eu vou pegar estes pontos que estão aqui e agora vou aplicar uma reflexão delas sobre o eixo y. Então, quer dizer que se a figura estava aqui, ela passará para o outro lado, ou seja, agora eu vou mudar o sinal de x. Eixo y, a figura estava aqui, ela veio para cá, agora ela vai para cá. Ou seja, daqui para cá vai mudar os valores para x. Agora o x ficará negativo, tá? Então, eu vou pegar esses mesmos valores, 0 e menos 6. Não vai mudar porque 0 não tem negativo, então continuará menos 6.
0 e menos 8 também continuará, porque 0 não tem. Agora aqui 6 ficou menos 6 e menos 8. 6, menos 6 e menos 6. 4, menos 4 e menos 6. Menos 4 e 0. Menos 2 e 0. E menos 2 e menos 6. Considera o ponto A menos 1 e 1. Quais coordenadas do ponto B representam? Letra A, uma reflexão do eixo X. Então, se eu quero uma reflexão do eixo X, o que eu vou mudar? O valor de Y. Então, o meu Y agora vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 1, menos 1. B, uma reflexão de A sobre o eixo Y. A sobre o eixo Y. Agora, o que vai acontecer? Vai mudar o sinal de X. Então, agora meu X de menos 1 passará a ser 1. E meu Y, mesma coisa. C, uma reflexão de A sobre o eixo X, seguida de uma reflexão sobre o eixo Y. Então, A sobre o eixo X é essa aqui, ó. Menos 1 e menos 1. Agora, esse aqui, uma reflexão sobre o eixo Y, vai mudar o valor de X. Então, vai ficar Y, X positivo e menos 1. Encontre o ponto D, que é resultado da rotação do ponto C ao redor da origem conforme os ângulos indicados. C, 2, 4, 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Então, nós temos lá o C valendo 2 e 4, tá? Então, se eu tenho esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse ponto. Como eu quero o contrário, então, para cá, tá? Vou fazer a rotação assim, uma rotação de 90 graus. Quer dizer que esse 2, né, passará para cá e esse 4 ficará aqui, ó. Ficará assim, né? Esse ponto, tá? Porque eu vou pegar, pensa o seguinte, pensa que essa reta aqui, ela deita sobre a reta aqui, vertical Y, né? O Y, ela vai deitar para cá. Então, quer dizer que o 4 vai vir para cá e esse 2 aqui para cima. Então, o meu novo ponto vai ser, meu ponto D, vai ser menos 4 e menos 2. Deixa eu colocar aqui. Menos 4 e 2, tá? Agora B, 3 menos 5. Então, vamos agora localizar o ponto 3 e menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele quer que você 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. Então, do ponteiro do relógio é para cá, tá? Ou seja, eu vou pegar essa reta aqui, Y, ela vai vir para onde? Para cá. Ou seja, de menos 5, aqui você vai ter menos 5, e de 3, aqui você vai ficar com menos 3. Vai ficar assim, ó, menos 5 e menos 3. Vai ficar mais ou menos aqui esse ponto, tá? Então, você tem o ponto D, menos 5 e menos 3. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Finalizamos aqui a nossa correção e até a próxima. Fiquem com Deus.